2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de consolação. Então nós terminamos a primeira epístola de Coríntios e vamos iniciar a segunda epístola aos Coríntios. Muitas vezes nas nossas vidas nós afirmamos que uma coisa que aconteceu ou não aconteceu, nós falamos, foi por Deus. Às vezes um acidente, às vezes uma melhora, alguém que poderia ter ficado numa situação pior, a gente fala, foi por Deus. Tenho certeza que foi. Mas aí, será que de fato reconhecemos o quanto que o nosso Deus é ajudador? O quanto que o nosso Deus nos ajuda todos os dias nesse mundo cruel e pecaminoso? Será que reconhecemos? Porque às vezes nós mencionamos isso, mas em casos bem específicos, casos que nós achamos complicados e que somente Deus poderia fazer. Mas eu creio que um dia nós ficaremos surpresos com a quantidade de livramentos que nós tivemos que nem imaginávamos. Todos os dias. Tem coisas nas nossas vidas que durante o dia a gente fala, hoje foi um dia tranquilo, não aconteceu nada. Nem precisamos falar aquela frase, foi por Deus. Mas de fato, foi por Deus. Porque muitas e muitas coisas que nós não conseguimos nem imaginar, Deus está no controle, está vendo, e as coisas estão caminhando de acordo com o propósito dele. O título da mensagem hoje é Ajudador é o Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso ajudador. Ele nos auxilia em várias situações. Hoje nós começaremos então essa série de mensagens que irão expor a palavra de Deus para conhecermos melhor Deus. Por que nós usamos esse método expositivo de pregação? Começamos no primeiro versículo de um determinado livro e vamos até o final, para expor a palavra de Deus, para conhecermos Deus. Deixamos a palavra falar aquilo que nós precisamos ouvir. Então, quando conhecemos melhor Deus, servimos melhor o nosso Deus. Sem as Escrituras, em nossos dias, não seria possível conhecermos verdadeiramente a Deus. Se a palavra não tivesse preservada, não tivesse sido traduzida para tantas línguas que foi traduzida, nós não poderíamos conhecer verdadeiramente Deus. Poderíamos saber que Ele existe, como os seres humanos sabem da existência de Deus, alguns querem negar, mas sabem que Ele existe. Isso em Romanos fala que está escrito na tábua do coração de todos que Deus existe, e todos reconhecem que Ele existe. Mas alguns não querem simplesmente reconhecer publicamente, mas todos reconhecem. Mas para conhecê-lo verdadeiramente, precisamos da palavra dele, aonde Ele se revelou a nós de forma específica, porque tem a revelação geral, natureza e muitas outras coisas que nós podemos entender que tem um Criador desse mundo. Isso é revelação geral, mas a revelação específica é o que está escrito na palavra de Deus, e é por isso que nós usamos o método de pregação expositiva, para conhecer o nosso Deus. Vamos ler os versículos 1 e 2 do primeiro capítulo, para darmos início. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta carta, ela foi enviada aos
a Coríntios e aos demais santos da Acaia. Por falar em Acaia, eu creio que também é importante fazer um breve resumo, um pano de fundo aqui, para não entrarmos de paraquedas na epístola. Então, uma breve apresentação dessa segunda epístola aos Coríntios. Certamente algumas informações vão ser repetidas, porque nós já vimos na primeira carta, mas algumas coisas precisamos relembrar para darmos início a essa série de mensagens expositivas. Então nós já vimos que Corinto era a capital da Acaia. Aí você fala, quem é essa Acaia? O que é isso? A Acaia era uma província do Império Romano. Lembra que a Roma dominou muitas partes e ali ela escolhia alguns lugares. Isso província é algo político, uma divisão política, e ela dividia algumas partes e tinha a província. E tinha o procônsul, que era aquele que dominava, governava a província. Então, Corinto era a capital dessa província, era a capital da Acaia, que ficava bem no sul da Grécia. Agora, onde ficava exatamente? Hoje, se nós procurarmos no mapa, podemos ir no Google, e principalmente no Google Earth, dá para descer lá dentro de Corinto, na cidade nova. Eu consegui fazer isso, eu consegui fazer uma viagem, dei um passeio lá pela cidade, e ela está localizada num lugar chamado Istmo. Istmo é um pequeno estreito de terra cercado por dois lados de grandes pedaços de terra, ou seja, seria mais ou menos como você imaginando uma ruela de terra, tá? De um lado tem uma parte e a outra um grande pedaço de terra, e no meio tem só uma estrada. Vamos supor, esse istmo seria algo que nem no caso de Corinto, 6 quilômetros apenas de terra. Para atravessar seria muito fácil para atravessar do outro lado. E Corinto ficava bem perto desse istmo, aliás, fica perto desse istmo, que na época de Paulo, os barcos chegavam ali e conseguiam atravessar facilmente para o outro lado, por ser perto. Mas sabe o que fizeram hoje? E já fizeram isso com outros canais, em outras regiões, mas eles abriram um canal. E eu tive a oportunidade de entrar lá com aquele homenzinho do Google Earth, e dei uma olhada no canal, tem várias pontes passando por cima do istmo, e eles fizeram um canal onde passa alguns barcos, algo bem estreito. Então dá para a gente ver como que foi dividido, que é para ligar uma parte à outra. Então eles, para ficar fácil para os navios, eles cortaram a terra e fizeram pontes para os carros continuarem passando por cima. E Corinto está ali, bem nesse local, perto desse istmo, que ligava essas duas partes da Grécia. Agora, por causa desse istmo, muitos navios vinham ali, porque senão teria que dar volta no continente. Então, ao invés de dar volta para o continente, eles chegavam naquele lugar para ficar mais fácil. Isso, é claro, ajudou com que a cidade se tornasse um grande centro comercial, por causa dos navios. Automaticamente se tornou uma cidade de grande importância cultural também e religiosa. Então esse é o fundo aí da cidade que nós estamos estudando. Diversos templos foram dedicados aos vários deuses da época, incluindo o templo de Afrodite, onde os adoradores da deusa praticavam prostituição. Então dá para ter uma ideia de como era a cidade, onde eles tinham templos para adorar falsos deuses, e os adoradores dessa deusa praticavam prostituição no templo. Em Atos capítulo 18, nós encontramos um relato do início do trabalho em Corinto. Quando Paulo resolveu ir para Corinto, trabalhar naquela cidade e pregar o evangelho. Na segunda viagem missionária de Paulo, ele foi para Atenas, ele foi, aliás, de Atenas para Corinto, e ficou lá por 18 meses, fazendo o trabalho missionário. Ele morava e trabalhava com um casal que é bem conhecido no Novo Testamento, Áquila e Priscila,
porque às vezes o nome é invertido, Priscila e Áquila, porque a mulher realmente parece ser que era muito atuante no ministério do apóstolo Paulo. E esses dois, eles tinham algo em comum com o apóstolo Paulo, eles eram fabricantes de tendas. Então eles trabalhavam juntos literalmente, né? Tanto na fabricação de tendas quanto na questão de pregar o evangelho. Vemos em Atos 17 que quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo então se entregou exclusivamente, totalmente ao trabalho de evangelização. Então, porque aí os outros chegaram para cooperar, poderiam fazer outras coisas, então ele podia se dedicar mais à evangelização. Após ele receber muita oposição, porque mesmo que ele estava pregando o evangelho e anunciando as boas novas, os judeus não gostaram. Ele recebeu muita oposição. Essa história de pessoas que falam coisas boas e pregam coisas boas, receberem oposição, nós podemos ver que é bem antiga. Se as pessoas estão pregando a verdade, anunciando a verdade, falando aquilo que é certo, nem sempre são aceitos. E no caso de Paulo, não foi aceito nem pelos da sua própria nação. Os judeus mesmo que fizeram muita oposição contra o que ele pregava. Então o que Paulo fez? Ele fez aquilo que Jesus orientou os seus discípulos. Você vai pregar o evangelho em algum lugar, não querem ouvir? Sacode a poeira dos seus pés e vai para outro lugar. Se você não quer ouvir, você não vai dar aquilo que eles não querem, não vai dar pérolas aos porcos. Então ele sacudiu a poeira e foi dar mais atenção aos gentios, ou seja, no caso ali, aos gregos, ao invés de dar atenção aos judeus. E o resultado desse ministério, muitas pessoas, inclusive um homem chamado Crispo, que era líder da sinagoga, creram e foram batizadas. Deus mandou então que Paulo ficasse naquela cidade e ele continuou o seu trabalho lá durante 1 ano e 6 meses. Não podemos então deixar de mencionar o fato de que Paulo, ele ensinava, quando ele chegava nas cidades, nas suas viagens missionárias, ele ia para as sinagogas. Ele já aproveitava o local onde tinha pessoas reunidas, ia lá, pregava a palavra de Deus e evangelizava. Então, e ele fazia isso aos sábados, porque as pessoas, os judeus, eles estavam lá aos sábados. Então, o fato de Paulo ensinar nas sinagogas aos sábados não é uma evidência da importância de guardar o sábado em nossos dias. Porque alguns usam, está vendo o apóstolo Paulo aqui? Isso aqui é a prova do Novo Testamento, aonde que o apóstolo Paulo ensinava. Quando ele chegava numa cidade, qual que era o local que ele ia pregar a palavra de Deus? Nas sinagogas. No livro de Atos nós vemos, esse era o método do apóstolo Paulo, ir para as sinagogas. Então alguns estão vendo, isso é Novo Testamento, ele fazia isso aos sábados. O ponto não é o ensinamento aos sábados, mas sim o motivo pelo qual ele ensinava aos sábados. Ele não ensinava aos sábados porque ele achava que tinha que ser aos sábados. Esse não era o motivo. Ele procurava o lugar onde tinha pessoas interessadas em coisas espirituais. E para isso era necessário ir aonde elas estivessem. Quer seja num sábado ou em um rio, no caso em Filipos, Atos 16 fala isso, ou todos os dias numa praça em Atenas. Olha o que diz Atos 17. Fala assim: por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então, se fosse seguir esse raciocínio de que porque ele ensinava no sábado, hoje devemos que fazer no sábado, teríamos que incluir também todos os dias, porque ele aproveitava
as oportunidades que tinha. No caso, sinagoga tinha gente reunida, eles abriam para ele, porque ele era um judeu, um fariseu, alguém muito estudado, eles queriam ouvir o que ele tinha para falar. E também nas praças ele aproveitava todas as oportunidades que tinha, porque lá tinha pessoas. Nem Paulo, nem outros cristãos primitivos ensinavam a necessidade de guardar o sábado. Não temos nenhum lugar ensinando, tem que ser no sábado. Aqui é uma prática que ele fazia para aproveitar a oportunidade, mas não é um ensinamento doutrinário. Então, hoje nós não podemos acrescentar tal exigência à doutrina de Cristo, porque esse é o problema, é dizer que para ser salvo, para realmente que aceita Cristo como Salvador, colocar na doutrina de Cristo que tem que guardar o sábado. Se não guarda o sábado, não pode ser batizado, porque não está obedecendo. Isso é acrescentar uma exigência à doutrina de Cristo. E não tem nenhum momento no Novo Testamento que tem essa exigência. Nenhum deles ensinaram isso. Não faz parte da doutrina de Cristo. Essa era uma exigência para a nação de Israel. Nação de Israel, sim, tinha que guardar o sábado. Nunca foi uma exigência para a igreja. Então, porque misturam as coisas, acham que Israel, nação de Israel e igreja é a mesma coisa. Então, como Israel tinha que guardar o sábado, acho que a igreja também tem que guardar o sábado. Mas são coisas completamente diferentes. A nação é uma nação, e igreja ela é formada por várias nações. Israel é uma nação específica e que futuramente nós vimos em Apocalipse que Deus vai tratar com Israel especificamente. Muito bem, então isso aqui é só um parênteses aqui para a gente aproveitar a oportunidade, já que estamos falando do método do apóstolo Paulo de ensino. Alguns judeus começaram a perseguir a Paulo, mas Gálio, olha o nome desse homem, era o procônsul da província. Ele era tipo um governador de Acaia. Ele recusou-se a ouvir as queixas deles contra o apóstolo. Paulo permaneceu ainda algum tempo em Corinto, e depois foi para Éfeso e outros lugares, encerrando a viagem missionária em Antioquia da Síria. Foi na terceira viagem que a primeira carta aos Coríntios foi escrita. Então ele fez 3 viagens missionárias, só na terceira que ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. Ele estava em Éfeso, onde trabalhou evangelizando lá durante 3 meses. Depois de partir de Éfeso, ele mandou a segunda carta da Macedônia. Temos o relato aí em Atos 20 e também 2 Coríntios capítulo 7, falando que essa segunda carta foi enviada da Macedônia. Muitos comentaristas acreditam, baseados principalmente nos comentários de Paulo, no capítulo 2, 7, 12 e 13, que entre as 2 cartas aconteceram 2 coisas não registradas no livro de Atos. Primeiro, Paulo fez uma visita a Corinto e voltou para Éfeso entristecido. Isso não está registrado em Atos, essa visita que ele fez e depois voltou entristecido. E segundo, que ele também mandou uma terceira carta considerada severa, repreendendo algumas atitudes erradas dos coríntios. Então, alguns comentaristas acreditam que teve essas, eu já comentei isso na primeira epístola, dessa terceira carta e dessa visita. Enquanto a primeira carta foi escrita em boa parte para tratar dos problemas específicos dos coríntios,
principalmente com relação à doutrina ou prática da vida cristã, como eles deveriam viver, não somente aprender a ortodoxia, mas praticar aquilo que tinham aprendido. Então ele escreveu essa carta para tratar de problemas específicos relacionados a essa área. Na segunda carta, que nós vamos começar a estudar, Paulo, ele abre o seu coração, mostrando os seus fortes sentimentos em relação aos coríntios. E é nessa carta que nós temos essa oportunidade de ver um grande servo de Deus abrindo o coração para tratar com aqueles irmãos que ele amava, e para que eles pudessem servir melhor ao Senhor. Podemos dizer que é uma carta extremamente rica em ensinamentos, e nós somos privilegiados pela oportunidade de ver o coração de uma das maiores personagens da história, que foi o apóstolo Paulo. Ver como ele abriu seu coração em relação às coisas de Deus e ao povo de Deus e à igreja. Então, para a gente é um grande privilégio ter essa carta para podermos analisar, aprender e colocar em prática em nossas vidas pessoais e também como igreja. Paulo e seus companheiros, eles travavam lutas constantes enquanto procuravam servir ao Senhor. Essa é uma realidade da vida cristã. Se falar que alguém é um cristão que não está travando algum tipo de batalha, então algum problema tem. Porque o normal é ter conflito. Porém, nós vamos ver hoje à noite que eles não estavam sozinhos na batalha que estavam travando. Com eles estava quem? Nada mais, nada menos do que o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o Criador desse universo, aquele que de fato pode auxiliar e ajudar as pessoas nesse mundo. Por isso, ajudador é o Senhor, que eu quero passar nessa noite. Veremos nesses versículos iniciais 3 recursos que nós podemos contar na luta cristã. Enquanto estamos vivendo, estamos caminhando, estamos batalhando, combatendo o bom combate, nós precisamos de alguma ajuda, de alguns recursos. Se formos para uma batalha desarmados, despreparados, sem treinamento, nós vamos ser abatidos. Mas quando temos recursos, temos apoio, somos incentivados, aí nós conseguimos combater o bom combate. Então, o primeiro recurso, dos versículos 3 a 4, vocês podem acompanhar comigo. O primeiro recurso é que o Senhor ajuda a suportar toda a tribulação. O Senhor ajuda a suportar toda tribulação. Não é uma tribulação ou outra. Não, todo problema que você passa, o Senhor te ajuda a suportar. Olha o versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer, qual é a palavra aí? Angústia. É Ele que pode nos consolar em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Nós temos um Deus que nos acompanha todos os dias. O Senhor, nós podemos afirmar, Ele é aquele que nos ajuda em toda tribulação. O Senhor nos conforta nas tribulações que passamos durante a nossa caminhada, para podermos consolar também outras pessoas. Em nossos dias, mais do que nunca, precisamos desenvolver habilidades de aconselhamento.
Eu tenho participado dessa pré-conferência de aconselhamento lá em Bebedouro, chamado CAB, Centro de Aconselhamento Bíblico. O aconselhamento bíblico é o único que é capaz de resolver o problema da alma. Porque existem alguns problemas que nós podemos ver, contar, calcular, analisar, mas quando é um problema interno da alma, que não tem como fazer um diagnóstico por meio de um exame, não temos como usar a ciência ou a medicina para analisar e avaliar, então é aquele caso que nós podemos dizer só por Deus. Tem alguns casos que não tem como nós, seres humanos, fazermos nada. Precisamos então aprender o aconselhamento bíblico para podermos resolver problemas da alma. Porque nós não somos capazes de enxergar os problemas da alma. Quem é capaz de enxergar os problemas da alma? Somente o Criador da alma. Por isso precisamos ir para a palavra dele, que é o manual do Criador, para podermos enxergar aqueles problemas que nós temos durante a nossa vida. Então, esse é o primeiro recurso. Podemos confiar que o Senhor ajuda a suportar toda a tribulação. O segundo recurso está nos versículos 5 a 8. O Senhor ajuda a ajudarmos uns aos outros. Olha que interessante isso. Ele ajuda para ajudarmos uns aos outros. Leiam comigo os versículos 5 a 8. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O conforto que Deus dava ao apóstolo Paulo e aos seus cooperadores em sofrimento, ele equipava o apóstolo para confortar outros para passarem por suas angústias. Como participavam do sofrimento, participaram também da consolação. Paulo passou por muitas tribulações na Ásia. O versículo fala a ponto de perder esperança da própria vida. Aí nós ficamos imaginando um apóstolo Paulo, um homem de Deus, um conhecedor da palavra de Deus, chegou ao ponto de admitir que passou por tantas tribulações, ao ponto de perder a esperança da própria vida. Aí dá para entendermos o quão ele sofreu. Mas ele aprendeu a confiar ainda mais em Deus. Porque o sofrimento, ele serve para nos fortalecer. Quando passamos por sofrimentos e saímos desses sofrimentos, saímos mais fortes. Olha aqui, está escrito em 2 Coríntios 12, 9 a 10. O próprio apóstolo Paulo falando: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me
trabalharei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quero que vocês acompanhem comigo em outra passagem, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Nós temos aqui um versículo bem famoso e muito usado nesses momentos de tribulação. Ele fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então esse versículo é muito conhecido, muito citado. Alguém passa por uma aflição, a gente cita: todas as coisas cooperam para o bem. Não é? Provavelmente você já ouviu esse versículo alguma vez. Mas a questão é: que bem é esse? Se cooperam para o bem, que bem é esse? Geralmente citamos esse versículo pensando que pode ser que seja uma melhora. Talvez tem coisas que o mal que vem para bem. Então está passando por uma situação ruim, mas quem sabe lá na frente vai ficar muito melhor. Às vezes nesse sentido. Será que é nesse sentido? Quando está falando que todas as coisas cooperam para o bem, é para que você fique melhor numa situação futura? Será que é isso? Para responder a essa pergunta, é só ler o versículo 29. Olhem aí comigo. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha aí o bem. Quando alguma coisa nos acontece, ela coopera para o nosso bem. Mas qual bem? O bem aqui é sermos conformados à imagem de Cristo. Quando alguma coisa acontece que realmente nós reconhecemos que não é tão bom, há o sofrimento. E nós vamos recorrer ao nosso Deus. Ele é ajudador, Ele vai nos ajudar. E nós vamos ficar mais fortes. E vamos reconhecer mais o nosso Salvador. Vamos reconhecer que realmente conseguimos aquela vitória porque somos salvos, somos filhos de Deus e por causa da salvação que temos em Jesus Cristo. Então Deus pode usar qualquer coisa para nos conformar à imagem de Cristo. Aí nós podemos dizer que ser semelhante a Cristo, ou ser como Cristo, deve ser o desejo de todo cristão. Precisa bem melhor do que esse, ou pelo menos deveria ser o desejo de todo cristão, ser cada vez mais semelhante a Cristo. Isso é um bem muito grande. Agora nós podemos entender como é possível sentir prazer naquilo que ele citou acima. Ele falou, eu sinto prazer, olha as coisas que ele sentia prazer, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Como sentir prazer nessas coisas? Quando nós reconhecemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para ficarmos cada vez mais parecidos com o nosso Salvador. Então nós vimos aqui 2 recursos que podemos contar na luta cristã. Talvez você está passando por alguma luta na tua caminhada cristã, você está enfrentando alguma dificuldade, e é daquele tipo de dificuldade que não dá para resolver com coisas físicas, não dá para resolver com dinheiro, não dá para resolver com coisas materiais. Então, 2 recursos aí para te ajudar. O Senhor te ajuda em toda
tribulação. E nos ajuda, o segundo recurso, para podermos ajudar uns aos outros. Voltando à ideia de aconselhamento que eu falei no início, a tarefa de aconselhamento bíblico, muitos pensam que essa tarefa é só para o pastor ou alguns líderes da igreja que têm um certo conhecimento bíblico e aí então vai aconselhar biblicamente. O aconselhamento bíblico não é algo exclusivo da liderança da igreja. Geralmente as pessoas, quando passam por algum tipo de problema nessa hora, pensam de procurar algum líder para poder ajudar a resolver o problema. De fato, toda a igreja precisa aprender a desenvolver as habilidades de aconselhamento bíblico, a fim de que todo o corpo cresça à imagem de Cristo. Porque se todos nós desenvolvermos a habilidade de aconselhar, isso significa o quê? Que nós vamos crescer espiritualmente, porque se vamos aconselhar alguém, primeiro precisamos cuidar das nossas vidas, precisamos tratar dos nossos problemas. Como Cristo disse, você não pode falar do cisco do olho do irmão se tiver uma trave no seu. Então, quando nós começamos a buscar ao Senhor, procurar entender a palavra e tentar ajudar as pessoas, ou até mesmo passamos por sofrimentos e conseguimos vencer, e aí nós temos a experiência suficiente para ajudar uns aos outros. Imagina uma igreja onde várias pessoas podem aconselhar umas às outras, porque cada uma tem uma dificuldade diferente. Talvez você é forte numa área que eu não sou e você pode me ajudar. E eu posso te ajudar em outras áreas. E juntos, como um corpo, que é a igreja, nós crescemos e nos conformamos à imagem de Cristo. A tribulação, os problemas, as angústias que nós passamos cooperam para o bem da igreja e de cada cristão, para cada vez ficarmos mais parecidos com o nosso Salvador. Então, o terceiro recurso que podemos ver aqui, para a gente concluir hoje à noite, é que o Senhor nos ajuda livrando-nos do mal. Ele nos fala que nos ajuda em toda tribulação, nos ajuda para podermos ajudar. E para não ficar sombra de dúvida, Ele nos ajuda livrando-nos do mal. Acompanhe comigo, versículos 9 a 11. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Podemos ver aqui no versículo 9, que os ataques do inimigo são fortíssimos na batalha. Estamos numa batalha, essa batalha cristã. O inimigo é forte, o inimigo é invisível, é astuto. Ele está, como a Bíblia diz em 1 Pedro, como um leão pronto para nos devorar. Então, veremos no resto dessa epístola, nós veremos muito como ter uma atitude correta em relação ao sofrimento e às tribulações. Esse vai ser um dos benefícios de estudarmos essa epístola, porque todos nós passamos por sofrimentos, temos as nossas tribulações. A questão é como lidamos, como entendemos, como conseguimos enxergar que aquilo ali está sendo algo bom para nos conformarmos ao nosso Salvador. Outra coisa que podemos ver também nesses versículos, o 9 e 10 também, a confiança em Deus é fundamental na batalha.
Não temos como continuar na batalha cristã se não confiarmos que Deus é ajudador, que Ele é aquele que pode resolver qualquer coisa que nós, seres humanos, não conseguimos. Não resistir na luta cristã, confiando em nossa própria capacidade de lidar com a situação. Nós não podemos fazer isso. Achar que somos capazes de resolver os problemas com as nossas próprias forças. O versículo 9 fala: para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aí, só essa frase acrescentada, que ressuscita os mortos. Será que existe alguém que pode fazer isso, a não ser Deus, que pode ressuscitar alguém, e um dia vai ressuscitar? Nós estamos estudando bastante escatologia nesses últimos dias e sabemos que Deus vai ressuscitar os mortos. Será que teríamos alguma dúvida de confiarmos num Deus tão poderoso ao ponto de resolver o maior problema da humanidade? Porque se tem uma coisa que a humanidade luta, é contra a morte. Como nós vimos em Eclesiastes, nós nascemos e já estamos caminhando a cada dia para a sepultura. Alguns vão mais cedo, alguns demoram mais, mas essa é a realidade. Mas o Deus que nós temos, Ele pode resolver o problema da morte. As situações mais complicadas da vida não é nada para Deus. Somente Ele pode nos ajudar em qualquer tipo de situação. Quando passamos por elas, nós percebemos que não somos nada. Às vezes somos orgulhosos, estamos levando a nossa vidinha sem agradecer a Deus, como nós acabamos de ler: bendito seja Deus. Muitas vezes nós esquecemos de agradecer ao nosso Deus pela vida que nós temos, por mais simples que seja. Mas quando passamos por tribulações, aflições, angústias, aí nós percebemos que não somos nada e não podemos nada sem Deus. No versículo 11, vemos aí outro recurso fundamental na batalha. A oração a Deus é fundamental na batalha. Deus nos supre com muitos recursos para combatermos o bom combate. Nós sabemos disso. O próprio Deus promete nos ajudar. Jesus Cristo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Muitos recursos. Mas a oração é um dos principais métodos que Deus quer usar para nos ajudar. A oração é o poder de Deus em nossas vidas. Muitos cristãos têm vidas derrotadas porque não lutam para terem vidas vitoriosas em oração. A vida é derrotada, tem problemas em várias áreas. Aí quando vamos tentar diagnosticar, porque sempre temos que procurar a raiz do problema, muitas vezes é porque não tem uma vida de oração. As vidas são derrotadas porque não lutam para ter uma vida de oração, porque é uma batalha. É difícil ter uma vida de oração. Precisamos nos esforçar muito. Mas se fôssemos, no mínimo, um pouco inteligentes, nós iríamos nos esforçar para termos comunhão com Deus por meio da oração. Porque a oração é o poder de Deus nas nossas vidas. Imagina você numa situação tão complicada sem o poder de Deus. Agora, quando você tem o poder de Deus com você, fica muito mais fácil para caminhar. Alguns só não ficam em situações piores na vida cristã por causa da intercessão de terceiros.
por causa da intercessão daquele gato pingado que vem na quarta-feira orar por essas pessoas. Por isso que não fica em situação pior. Porque tem algumas pessoas, não são todos que têm vida de oração, a gente sabe que isso é uma dificuldade, mas nós sabemos que tem pessoas na igreja que oram em casa, que vêm orar, que tem o programa de oração, nós temos ali a lista das pessoas, vêm aqui, gastam seus 15 minutos, pessoas que participam do culto, nós sabemos que tem pessoas que têm essa vida de oração, e é por isso que a igreja é sustentada. Tem algumas pessoas que só não estão piores do que poderiam estar, porque tem pessoas intercedendo. Agora imagina se você tiver pessoas intercedendo por você e você também orando. Como não seria muito mais fácil a luta? Então nós podemos concluir dizendo que o nosso Deus é o Deus da consolação. O dicionário define consolação como alívio dado à aflição, alívio dado à dor de alguém. Nós temos o Deus da consolação, é o que diz a nossa passagem. É aquele que pode aliviar qualquer aflição, qualquer tipo de dor, mesmo aquela dor da alma. Também tem a ideia de conforto em meio ao sofrimento. Quando fala consolação, dá essa ideia de sentir conforto, e mesmo numa situação muito complicada. Em nenhum lugar na Bíblia diz que o cristão seria isento de sofrimentos. Você acha que, como cristão, você não vai ter sofrimento? Isso não existe. Se tem algum lugar que já te falou isso, não existe. Nós vivemos no mundo, o mundo é mau, e a Bíblia diz: passareis por aflições. E nós vimos hoje à noite que essas aflições são para o nosso bem, para ficarmos cada vez mais semelhantes ao nosso Salvador. Se as pessoas fossem isentas de sofrimentos, eu acredito que um desses que seria isento de sofrimento seria o apóstolo Paulo, porque foi um grande servo de Deus. Mas ele não foi isento. Paulo sofreu ao ponto de perder a esperança da própria vida, de tanto que ele passou por aflições. Mas o exemplo maior é do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele veio a esse mundo e passou por sofrimentos, ele passou por aflições. Ao contrário do pensamento de alguns, a Bíblia ensina que quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus passará por tribulações. Olha o que diz 2 Timóteo: ora, todo quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Toda perseguição, seja de qual tipo for, traz sofrimento. Foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo e seus colaboradores. Eles foram perseguidos na Ásia. Mas como vimos nessa passagem, temos um Deus que é consolador, um Deus que é ajudador. Ele nos ajuda em toda a tribulação, nos ajuda a ajudarmos uns aos outros. E o terceiro recurso, ele nos ajuda livrando-nos do mal. Da onde que eu tirei essa ideia de que o Senhor é ajudador? Na palavra. Se vocês quiserem abrir em Salmo, eu vou ler esse versículo para a gente concluir. Salmo 54. Salmo 54, versículo 4. E aqui eu quero que possamos meditar da seguinte forma: que nós também possamos dizer as mesmas palavras desse salmista. Olha o que ele disse: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. É um versículo pequeno e simples, mas resume tudo isso que eu acabei de falar. Deus é o meu ajudador, é o teu ajudador. Ele é quem sustenta a vida. Existe alguém mais poderoso do que um ser que pode sustentar a vida?
É Ele que mantém as nossas vidas. E é esse Deus que nós servimos. Então, quando passares por aflição, angústias, lembre-se, elas servem para te fortalecer, servem para te amadurecer, servem para te conformar à imagem de Cristo.